Olá, meus queridos, graça e paz, que maravilha. Nós estamos aqui no dia 68 e eu creio assim que você está perseverando, não é fácil. Todo dia nós tirarmos um tempo para estar meditando na palavra, mas você entrou nesse desafio e eu creio que Deus é contigo e você vai até o final. Conseguirá sim completar essa leitura bíblica durante o ano e vai ser muito edificado. E antes de nós entrarmos aqui na leitura de hoje, quero pedir que você compartilhe esse vídeo, que você possa acionar aí o sininho, possa falar para outras pessoas, para os seus familiares, divulgar mesmo. Isso é muito poderoso para a edificação da nossa vida, da nossa família. Pode ser para os nossos discípulos. Então eu creio que vai ser algo que vai ser um divisor de água, tanto para você como para aqueles que você conseguir compartilhar. Eu creio que você já está meditando aí há algum tempo neste livro de Levítico e ele fala muito, sobre as restrições, sobre purificação, sobre oferta de sacrifício diante de Deus para purificar-nos do pecado. Era assim que acontecia naquela época. Mudou, claro, mudou através do nosso Senhor Jesus, mas nós precisamos entender, compreender, ler as Escrituras, ter este conhecimento vasto de quem é o nosso Deus e saber o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele mudou. Por causa de quem? Por causa de mim e de você, para que nós tenhamos acesso à salvação. Aquela coisa muito restrita no início mudou. Deus, com seu infinito amor e misericórdia, mudou tudo isso através do nosso Senhor Jesus. E aí eu queria ler com você aqui um versículo do que era feito na época para a purificação do pecado. Lá no versículo 30 de Levítico 15, diz assim, o sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Isso é muito poderoso, porque era isso que era oferecido a Deus, um animal para purificar aquelas pessoas que estavam impuras ou tinham cometido um pecado, e era comum acontecer isso naquela época. E no capítulo 16, você vai ver também na leitura quem poderia entrar na presença de Deus. E aí foram separados na época, através de Moisés, que liderava seu irmão Arão. Era ele que fazia isso, ele que entrava na presença. E você vai ver dentro dessa leitura do livro de Levítico coisas se repetindo, as impurezas, os pecados. Ele fala bastante sobre isso, até porque a gente poderia classificar a leitura aqui de Levítico e aquelas instruções que Moisés dava, ele e Arão, como se fosse hoje a nossa Constituição Federal. Sim, a Constituição brasileira, as leis, os artigos e os incisos. Então eles vão detalhando. Tem as partes que eles iam colocando que era para o povo obedecer e seguir ali uma convivência saudável entre a sociedade, entre a comunidade. Então era mais ou menos isso aí, se você quiser comparar um exemplo, era mais ou menos isso aí, era uma lei que vinha através dos artigos, dos incisos que Moisés aplicava ali para o povo viver em união, em amor e obedecendo as regras. Não muda nada dos dias de hoje, só que hoje é bem distribuído isso e nós conseguimos ter uma vida aí bem social com as pessoas, respeitando sempre as leis. E lá no livro de Provérbios, capítulo 27, nós vamos receber muitas instruções sábias através das palavras de Salomão, através dos provérbios de Salomão, quando ele vai nos instruir a ter uma sabedoria, a observar muito as coisas, as atitudes, para que também nós possamos ter uma resposta de atos de pessoas condizente, que não venha ferir, que não venha destruir sentimentos, pensamentos das pessoas. Ele chama isso de sabedoria. E eu creio que ao você ler aí o provérbio, você vai ter muita sabedoria de Deus. Você vai observar como tratar uma esposa, como a esposa tratar o marido, e como você cuidar das suas finanças. Salomão era um homem muito sábio, muito. E isso aí sempre impacta a vida de quem está lendo os livros de Provérbios, tá bom? Então, foque aí nessa leitura, observe bem aquilo que Salomão quer lhe ensinar
através desta leitura de Provérbios, capítulo 27. E para nós já entrarmos aqui, finalizando o que faz parte da leitura, Mateus 12, do 22 até o 50. E aí, é uma parte que Jesus ele está falando ali com os fariseus. Os fariseus, eles estão querendo pedir ali um sinal de Jesus. Aí você vai perceber aí dentro da leitura que eles querem saber qual é o tempo, quando é que Jesus vai morrer, quando é que ele vai voltar. E aí Jesus dá uma resposta para eles assim: não terá nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas, que passou 3 dias dentro da barriga de um peixe grande, 3 dias, 3 noites. E aí ele diz assim: esse aí é o sinal do Filho do Homem. E aí eles ficam, os fariseus, eles querem mais de Jesus, e Jesus para por aí. Aí você continua a leitura, você ter o seu próprio entendimento do que Deus falou. Mas eu quero trazer aqui uma outra reflexão dentro desse próprio livro, é que Jesus ele está ali pregando a palavra para um povo, para uma multidão de gente, dentro de um ambiente. E aí chega a mãe de Jesus, chega os seus irmãos, e aí eles pedem para chamar Jesus. Olha só que isso é muito interessante. Nos dias de hoje nós receberíamos isso como uma afronta, né? Uma afronta. É a mãe, é irmão, é parente. E aí Jesus diz assim: Jesus, a sua mãe está lá fora, ela quer ter contigo, quer falar com você. E ele olha para aquele povo que está ali ao redor dele e diz assim: a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Poxa, que dura foram aquelas palavras. É como tem soado aquilo no coração da mãe de Jesus. Mas é isso que nós fazemos nos dias de hoje, quando nós decidimos servir Jesus. Nós estamos dispostos a abandonar toda a nossa vida, às vezes familiar, às vezes conjugal, às vezes financeiramente, para se dedicar a uma busca pelo Senhor Jesus, a uma intimidade com o Senhor Jesus. Ele diz assim: quem faz a vontade do meu Pai, essa é a minha família. É duro isso, é duro, mas na época foi que Jesus falou isso para aqueles que estavam ali ao redor, dando a ênfase que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, tá bom? Então, para nós finalizarmos aqui, eu vou ler aqui o versículo 31. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Dentro de tudo isso, isso aqui eu creio que é o mais importante. Ele diz assim o versículo 31: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Queridos, isso aqui é muito sério. Muito sério. Nós recebemos perdão por todos os pecados. Se nós matarmos, roubarmos, fizermos qualquer tipo de erro, de pecado, nós vamos ser perdoados, é o que diz a palavra de Deus. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo, não terá perdão. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Então, é por isso que você está lendo a palavra de Deus, é por isso que você está estudando, que é para ter conhecimento e nunca pecar contra o Espírito Santo. E isso é maravilhoso, e cada vez mais ele vai trazer clareza no seu coração e na sua mente. Por hoje é só. Eu creio que você adquiriu muito conhecimento através da leitura de hoje. Se ainda não leu, volte lá, leia, medite, deixe Deus falar no seu coração, e até a próxima. Que Deus lhe abençoe e continue edificando a sua vida através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.